Sim. Então, meus amores, vamos iniciar nossa aula de ciências. Na aula passada, eu deixei como dever de casa atividade sobre os mamíferos, né? Vocês fizeram, da página 134. Hoje vai ser com os carnívoros, né? Ele vai ser com os carnívoros. Fizeram, pessoal, a página 134, ciências? Eu fiz, tio. Ok. E a 135, ficou para a gente fazer, né? Ou já fizeram? Não. Não? Então, vamos lá continuar, tá? Então, vamos para a questão 4 agora. Então, eu deixei até a questão 3 para vocês fazerem, né, como dever de casa. Então, vamos continuar essa atividade agora. Então, lá na questão 4, tá assim, ó, assinale as respostas corretas. Aí tem várias alternativas e você vai ter que me dizer qual é a correta e marcar um xizinho, tá? Então, ó, animais onívoros comem plantas e outros animais. E aí, vocês acham que isso é correto? Então, vocês vão ler lá no texto para descobrir. Animais herbívoros comem outros animais. Animais como o leão e o golfinho são chamados de animais herbívoros. Cada animal tem sua própria dieta. Então, vocês vão ter que ir lá onde está falando lá sobre a alimentação dos animais, tá? Os carnívoros. O que os animais carnívoros comem? Carne, né? E os animais herbívoros, o que eles comem? Está lá no livro, pessoal. Vão lá no livro, na página 133. É a correção? A correção, é? É a continuação da atividade, tá? Terceiro ano, o que os animais herbívoros comem? Vegetais. Vegetais, né? E os onívoros, o que eles comem? Os animais como porcos, raposas e seres humanos. Os onívoros comem o quê? Se alimentam de plantas de outros animais. Isso. Eles comem plantas, né? E também outros animais, tá? São os onívoros, tá? Então, lá tá perguntando, ó, os animais onívoros comem plantas e outros animais, tá certo? Sim, tá certo. Então, vocês vão marcar o X. Então, marca o X. A outra alternativa é assim: animais herbívoros comem outros animais. Tá certo isso? Os herbívoros comem animais? Hein, pessoal? Não. Não, eles comem o quê? Não. O que eles comem, os herbívoros? Vocês acabaram de falar. O que eles comem? Comem vegetais. Então, essa tá errada, não vai marcar, né? Depois nós temos, ó, animais como o leão e o golfinho são chamados de animais herbívoros. E aí, o leão, ele come vegetal? Não, ele Não, né? Come Ele carnívoros, né? Você também não vai marcar essa. E a última alternativa é: cada animal tem sua própria dieta, tá certo? Sim. Porque cada animal come lá um tipo de alimento. Então, você vai marcar essa também. Lá na questão 5, vocês vão circular de vermelho os mamíferos que são carnívoros. Então, qual desses animais aí são carnívoros? Leão. O leão. E quem mais? O boi, o porco. Carnívoros? Carnívoros é que só come carne. O lobo e o leão. Então, circula de vermelho o lobo e o leão. O lobo é esse daqui, um pouco marrom. É o primeiro bichinho aí. Esse aqui, ó. Tá? É o lobo.
Aí a gente vai Agora circular de vocês vão vermelho. circular de azul os herbívoros. Aqueles que só comem vegetais. Quem são? E o boi. Quem? Esse bicho marrom, esse último, e o boi. A capivara e o boi. Aqui, ó. A capivara. Tá vendo? Ó? E o boi. Eles são herbívoros, comem vegetais. E de amarelo vocês vão circular os onívoros, que eles tanto comem vegetais como também Tia, capivara aí o quê? animais. Então, quem é? Porco e a porco raposa. E a raposa. Então, circula de amarelo. O porco e a raposa. O que é capivara aí o quê? A capivara, ela é herbívoro. É azul. E depois da capivara, tem o quê? O boi é herbívoro também. Boi? Vai circular de azul o boi e a capivara. De amarelo, o porco e a raposa. E de vermelho, o lobo e o leão, que são carnívoros. Certinho? Ô, tia, ela é a raposa Ô, tio, e mais que quase não Ok, vai pessoal? amarelo. Ô, tia, Então, agora, pessoal, eu vou compartilhar aqui a tela, que agora nós vamos falar sobre os animais invertebrados, tá? Olha, um sacode em cima do molhado, velho. ô, tia, teve uma vez que o boi mordeu minha cachorra, ela machucou. Animais invertebrados. Então, vamos lá, pessoal. Animais invertebrados, tá? Os animais invertebrados, lá na página 136 do livro, são os que não possuem coluna vertebral nem outros ossos. Fazem parte desse grupo os vermes, os animais de corpo mole, que são protegidos ou não por concha, os insetos e crustáceos, os aracnídeos, os animais marinhos de corpo espinhoso. Existem milhares de tipos de invertebrados, de diferentes formas e tamanhos. Nossa, você acha que o povo era mais bonito? Os invertebrados terrestres, eles podem viver em matas, desertos e muitos outros ambientes. Existem também aqueles invertebrados que vivem enterrados dentro do solo, como as minhocas, ou embaixo de pedras, como o tatuzinho de quintal. Tia, Oi? meu livro não tá aqui, eu só vou copiar as respostas, tá? Ok. Para encontrar alimento no ambiente terrestre, os invertebrados, eles usam diferentes maneiras de se locomover. Alguns rastejam, como as lesmas, outros têm pernas e andam, como as formigas e aranhas. Existem ainda aqueles que voam, como as borboletas, os gafanhotos abelhas. e os mosquitos. Estes pertencem ao grupo dos insetos, que são os únicos invertebrados dotados de asas e capazes de voar. Os invertebrados, eles vivem em ambientes aquáticos, de água doce ou salgada. Os que vivem em ambientes de água doce são encontrados em rios, nos lagos e nas represas. Alguns Que bicho é esse? são muito úteis ao homem, como, por exemplo, as abelhas, que nos dão mel, e as joaninhas, que comem os pulgões prejudiciais ao crescimento das plantas, tá? Então, ó, a abelha, ela nos fornece o mel, né? Que é um inseto, e tem também as joaninhas, que elas comem lá os bichinhos lá das plantas, né? Deixando com que as plantas cresçam melhor, né? Se desenvolvam melhor. Aqui eu coloquei a imagem para vocês, ó. Vocês já viram esse bichinho aqui? Não. Sim. Não. Nunca bicho é viram? Bolinha. Tatuzinho de quintal.
É o tatuzinho de quintal, né? Quando você pega nele assim, ele vira uma bolinha, não é isso? Ah, já vi. É, o tatuzinho de quintal. Eu nunca vi. E aqui nós temos o... que vocês conhecem, né? Esse aí tem um monte de Porque gente. ele gosta É o de ficar no quintal, aí vira uma Polvo, bola. né? Se chama. Conheça alguns grupos de invertebrados, ó. Então, vamos lá conhecer os grupos dos invertebrados. Nós temos os anelídeos. Eles têm o corpo formado por anéis musculares. Não possuem esqueleto algum. A minhoca é um exemplo de anelídeos, né? Ó, se vocês observarem aqui, ó, o corpo da minhoca, tá vendo que tem um monte de anelzinho? São chamados de anelídeos, tá vendo? Ó? Tem um monte de risquinhos parecendo anéis, tá? Então, é o grupo dos anelídeos. Temos também o grupo dos artrópodes. Os artrópodes são animais que têm a característica de ter exoesqueleto, ou seja, o esqueleto deles é externo, como é o caso do caranguejo e do escorpião. O que é externo? O esqueleto deles você pode ver, né? Não é interno. Tais seres vivos possuem o corpo coberto por uma carapaça bem resistente, que confere proteção e maior facilidade para se movimentarem. Aqui eu coloquei, ó, a borboleta, ela é um inseto, a aranha é um aracnídeo e o caranguejo é um crustáceo. Porque eu acabo de ficar agoniada quando Agora, ó, veja alguns exemplos de crustáceos. Tem os cnidários, que são animais aquáticos, na maioria marinhos, que queimam quando são tocados. Muitos são frios, outros não. Tá descarregando. E aqui não tem tomada que dá para botar o carregador. Algumas espécies não têm nenhum esqueleto, como a água-viva. Outros constroem esqueletos calcários, que formam os corais. Então, aqui para vocês, ó, uma água-viva. Vocês já tinham visto uma água-viva? Alguém já viu? Então, isso aqui, ó, é um bichinho, né? Um animal marinho. É um cnidário, tá? E é chamado de água-viva. Eu já vi água-viva em desenho. Aí nós temos também os moluscos. Eles possuem um corpo mole, podendo ter concha interna. E há os que não têm concha alguma, que é o caso do caracol, né? Ó, ele é mole, né? Ele tem o corpo mole. E temos também os equinodermos, e eles têm esqueleto interno. A pele está sobre o seu esqueleto e é muito fina. Eles vivem exclusivamente em um mesmo tipo de habitat, que é o mar. O nome desses animais, eles têm o significado de pele com espinhos, tá? Coloquei aqui alguns exemplos de equinodermos, ó. A estrela do mar, a serpente do mar, bolacha da praia, o lírio do mar, o pepino do mar e o ouriço do mar, tá? São exemplos de animais equinodermos, tá bom? Que vivem exclusivamente no mar. Eles, a característica deles é que eles têm o corpo com espinhos, tá bom? Ô, Ti, Oi? essa serpente, isso tudo tá na cabeça? Hoje a gente tem Não 3 estou aulas. escutando, Nauane? Vamos então, pessoal, começar a atividade. Tá muito baixinho o seu som, Nauane. Não estou te escutando. Poxa, me perguntar. Vamos lá então, pessoal. A primeira atividade, ó, prestem atenção. Vou explicar, vou dar o tempinho aí para vocês responderem, tá? Complete o texto com as palavras abaixo. Então, tem aí um quadro com várias palavrinhas: coluna, mosquito, inseto, lula, água, invertebrados, tá? Aí tem os animais, aí tem o espaço para você preencher aí. São aqueles que não têm, aí tem o espaço vertebral.
como o, aí Voltou, tia. a borboleta e a joaninha, que compõe o grupo dos. Então, você vai ter que encaixar as palavrinhas lá do quadro aí nesse texto. Há também animais invertebrados que evitam, como o polvo, o camarão e a tracinho. Tá? Então, você vai ver lá Tia, voltou meu som. encaixar as palavrinhas aí nesse textinho aí, tá? E agora foi a radaça Lá que na saiu. questão 2, nós temos, ó, qual é a principal diferença entre um animal vertebrado e um animal invertebrado? Então, você vai ter que entender, tá? Os animais. Questão 3. Os animais ilustrados abaixo servem para a nossa alimentação e são invertebrados. Escreva o nome deles. E aí, você Caranguejo. conhece esses animais aí? Sim, caranguejo E pô, e polvo. Polvo, né? E é siri, tá bom? O nome desse outro bichinho é siri. Tá? O siri e o polvo. Lá na questão 4, eu vou explicar logo tudo, tá? E vou dar o tempo para vocês responderem, tá bom? Lá na questão 4, você vai marcar V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Aí nós temos os invertebrados terrestres, eles podem viver em matas, desertos e muitos outros ambientes. Aí você Não. vai dizer se isso é verdadeiro ou falso. eu tinha meu Os áudio. invertebrados que têm asas pertencem ao grupo dos crustáceos. Eu falei agora para vocês quais são os invertebrados únicos, né, que têm asas. Então, você vai dizer se é verdadeiro ou falso. Tem que ler o texto para descobrir, tá? Não é só colocar aí V ou F, não. Viu, Isla? Tem que ler o texto. Camarões, caranguejos, lagostas e lulas são exemplos de invertebrados usados na alimentação em todo o mundo. E aí? Esses animais são usados na nossa alimentação? Sim. Sim, né? Os invertebrados, eles usam diferentes maneiras de locomoção. Isso é verdadeiro ou é falso? E aí? Eles têm uma única maneira de se locomover ou eles se locomovem de maneiras diferentes? É de maneiras diferentes. Então, eles têm diferentes maneiras, né? Então, é o que isso aí? É verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Muito bem. Lá na questão 5, indique se cada animal a seguir, ele é útil ou ele é nocivo ao homem, tá? E depois, descreva as ações de cada um. Aí nós temos um quadro com os animais, o nome dos animais. Tem um quadro lá, útil, nocivo e o que ele faz. Então, a abelha, vocês acham que ela é útil ou ela é nocivo? Útil. E aí? Útil. Né? Então, você vai lá no quadrinho do útil e marca um xizinho. Marca um xizinho. E lá no que ela faz, o que que a abelha faz que é útil para o ser Mel. Ela nos fornece mel. Aí você vai escrever. Ela fornece mel, tá bom? Aí lá você escreve na frente. Aí você vai para a barata. E a barata, ela é útil ou é nocivo? Nocivo. Aí você marca o xizinho. E o que que a barata faz? Doença. Isso, ela transmite doenças. Então, você escreve, transmite doenças. Vamos para a mosca. E a mosca? É o quê, pessoal? É útil ou é nocivo? Nocivo. Então, você marca lá o nocivo. O que que a mosca faz? Transmite doenças também, né? Então, transmite doenças. Então, escreve lá no que ela faz. Transmite doenças. Temos o gafanhoto. O gafanhoto é útil ou é nocivo? Nocivo. Por que que ele é nocivo? Porque ele distrai as coisas.
Porque ele come as plantações, né? Ele prejudica as plantações, ele não vai lá e come as plantinhas, né? As folhas. Então, prejudica as plantações. Então, Eu já vi um monte de gafanhoto na TV que comeu uma casa. Depois as baratas Pois é. Aí tem o mosquito. Ele é útil ou é nocivo? Nocivo. Nocivo, né? Então, você marca nocivo. E o que é que ele faz? Transmite doença. Transmite doença. doença. Então, o mosquito transmite doenças. Aí você vai escrever lá, tá? Não é o que você não... Você tem que ter uma pesquisa. Tá? Oi. Vamos lá então, pessoal. Lá na questão 6, vocês terão que fazer uma pesquisa e descobrir por que esses animais são considerados nocivos. Então, a formiga. Por que vocês acham que a formiga ela é um animal nocivo? Alguém sabe? O que a formiga faz? Carrega. Peraí. Ela destrói o quê? As Ela plantas. destrói As plantas, né? as Ela plantas. destrói as plantas. E o pernilongo? O que ele faz? O pernilongo Doenças. transmite doenças. E o escorpião? Doenças. O que tem no escorpião? Veneno. Veneno, muito bem. Ele tem veneno. Então, vocês vão escrever isso. Tem veneno. E o gafanhoto? pernilongo é o A gente quê, falou tia? agorinha, né? O que o gafanhoto faz? Destrói as plantações. Destrói as plantações. Muito bem. Então, é isso que vocês vão escrever aí, tá bom? Lá na questão 7, vocês terão que sim pesquisar, tá? Então, essa vocês vão ter que pesquisar em livros, em revistas ou na internet sobre os problemas de saúde que podem ser causados pela febre, zika e a chikungunya, Qual tá? é o do pernilongo Então, vocês vão fazer essa e pesquisa. do escorpião Vamos mesmo? anotar aí para a tia, tá bom? Então, agora voltem lá na questão número 1, leiam lá o texto para começar a responder, certo? Então, como que ficou aí a questão número 1? A primeira palavrinha é invertebrados. Invertebrados. Coluna, né? Em seguida, coluna. Na sequência, mosquito. Os insetos. Aí vem água e lula. Obrigada. Lá na questão 2, vocês vão ter que escrever aí qual é a diferença entre um animal vertebrado e um animal invertebrado. Então, os animais vertebrados, eles possuem crânio e coluna vertebral. E os invertebrados não possuem essas estruturas, né? Eles não têm crânio e não têm coluna vertebral. Então, é isso que vocês vão colocar aí na 2, tá bom? Professor, Vou colocar aí a diferença de um para o outro. Ok? Tu botou aqui. Pessoal, Aí, gente, fala de novo, que eu escuto. prestem atenção. Respondam a atividade de ciências, tá bom? Na próxima aula faremos a correção. Respondam. Na próxima aula. Mandem a foto da atividade. Tem gente que não está me mandando as fotos das atividades. Vai ficar sem nota também, viu? Não tem como eu dar nota se eu não sei se você está fazendo atividade. Então, mande a foto das atividades. Realizem as atividades do projeto. Me mandem a foto, tá bom? E daqui a pouco eu vou mandar o calendário dos testes. Porque terça-feira começam os testes, tá bom? Então, façam direitinho, me mandem a foto das atividades. Tenham um ótimo final de semana, um ótimo feriado. E aproveitem para colocar as atividades em dia, descansar. Tá bom? Então, um beijo.